Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast especial de fim de ano. Hoje vamos falar sobre avanços, investimentos e ações realizadas pela Prefeitura de Guanhães ao longo de 2025, além de apresentar o planejamento que já está sendo construído para 2026. Saúde, educação, obras, cultura, esporte e desenvolvimento urbano estão dentre os temas que nós vamos abordar ao longo da conversa. Para isso, recebemos aqui em nossos estúdios representantes do governo municipal. Teremos também, daqui a pouquinho, a presença do prefeito Evandro Lott, para que a gente possa fazer essa explanação a respeito do que está sendo feito e do que virá aí para 2026. Continue com a gente. Sejam bem-vindos. Irã Braulino, muitíssimo obrigado pela presença. Subsecretária Vanete Domingos, prazer recebê-los aqui. E a gente começa falando de educação, né? Tema tão importante aí, uma das áreas que recebeu atenção em 2025. E a gente fala agora sobre os avanços nessa área tão fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Vanete, quais foram as principais conquistas da educação municipal em 2025? Bem-vinda. Jorge, boa tarde, obrigada pela acolhida, por nos receberem aqui, obrigada a todos, né, ouvintes. Na verdade, a educação é uma pasta muito ampla e complexa, né, então, assim, são muitos desafios, mas 2025 foi um ano de muito trabalho, de tomar conhecimento de toda uma realidade, mas, graças a Deus, conseguimos avançar e temos ainda muito trabalho pela frente, né? Eu falo que 2025 foi um ano de conhecer a realidade de perto e fazer o planejamento para que 2026 seja ainda melhor, né? Mas nós tivemos vários avanços nesse ano de 2025, no sentido de conhecer a realidade e estar trabalhando em cima da estrutura de várias escolas, né? Por exemplo, as reformas. Tem várias escolas que a gente percebeu que precisam de reformas, algumas obras já estão sendo feitas, né, Irã? Sim. A gente teve a revitalização da escola Padre Café, totalmente pintada, toda novinha. E a gente tem outras aí. Temos agora uma construção recente, né, da creche do CIMEI Jardim das Borboletas, lá no bairro do Milô, saída para Virginópolis. É uma construção moderna, uma construção modular, que é nova na região, né? Mas é um modelo novo, mas um modelo que traz muito conforto, com ar-condicionado, para acolher bem as crianças, conforto, comodidade. Por quê? Nós optamos por esse modelo de construção porque é uma construção rápida, e como a gente tem urgência, porque nós temos uma demanda grande de creche em Guanhães, nós precisamos atender 800 vagas de creche, atendemos hoje 460. Então, o CIMEI Jardim das Borboletas, agora com essa nova construção, vai atender 120 crianças. Nós tivemos também a ampliação de 4 salas que estão na finalização na Escola Pio Nunes Coelho, porque a demanda de crianças do 1º ao 5º ano tem aumentado. Também a questão da educação integral, que é uma prioridade do governo federal, tem que ser atendida no município. Então, nós estamos investindo e temos que investir ainda mais na melhoria dos prédios que temos, ampliação e até construção de novos prédios, né? Em relação ao pedagógico, nós também tivemos avanços, porque nós conseguimos atender aí a valorização do professor, colocamos o professor de apoio na sala de aula desde o primeiro dia para as crianças autistas, né? Que a gente sabe que hoje o mundo inteiro está vivendo um aumento dessa demanda de crianças autistas. A gente ainda não sabe se é o aumento da demanda ou se é o aumento do diagnóstico. Perfeito. Mas, desde o primeiro dia de aula de 2025, o professor de apoio está na sala de aula. Nós encaminhamos 15 pedagogos de Guanhães para participar de um congresso sobre o autismo também, para poder estar fortalecendo essa política de apoio às crianças e às famílias e à educação em geral. Realizamos o primeiro congresso de educação inclusiva em Guanhães, né? Não só dos TEA, né? Transtorno do espectro autista, mas também de inclusão em geral.
foi o seminário de transtorno do espectro autista e de neurodiversidade em geral, que nós realizamos na Câmara Municipal para 250 Desculpe professores. interrompê-la, é um evento que nós, inclusive, fizemos uma cobertura especial, teve uma participação muito bacana, né, e uma aceitação muito positiva, especialmente tratando da profissionalização, da qualificação dos professores para estar lidando com situações que realmente são complexas, né? Sim, porque esse tema ele ainda é muito novo, né, para muita gente, está todo mundo aprendendo em relação a isso. E a gente sabe que precisa apoiar as crianças, as famílias e os professores na sala de aula. E nós temos tido muitos avanços, né, através de relato dos pais e dos próprios professores nas escolas em relação ao apoio e suporte que tem sido dado a essas crianças. Claro que temos grandes desafios, né? Goiânia precisa investir ainda num centro de atendimento para essas crianças em parceria com a saúde. Isso é um plano nosso para o futuro, se Deus quiser. Mas nós também tivemos uma ação muito importante da Prefeitura Municipal, que foi o pagamento do piso salarial para os professores, né? O piso salarial nacional era uma demanda antiga dos professores e é uma legislação que está em vigor já há muito tempo e ainda não estava sendo cumprida em Goiânia, e o Evandro entrou com essa promessa e graças a Deus nós fizemos as contas junto com a Secretaria de Fazenda e foi possível, né? Estamos pagando o piso salarial nacional. Como é que a senhora tem sentido esse reflexo, né, desse incentivo no dia a dia? A gente percebe que o professorado agradece muito, ficou todo mundo satisfeito, porque o professor, ele é o ator principal da educação, né? Primeiro é o aluno, é lógico, que é o cliente, é o nosso, né, o nosso público de... Protagonista, né? Sim, mas o professor é peça-chave, ele que está lá na linha, na ponta, né? Então, assim, se não valorizarmos o professor, não temos educação. Então, essa valorização profissional, ela é de muita importância e a gente sente o reconhecimento deles, né? E o ano de 2026, se Deus quiser, vamos ainda apoiar mais com vários cursos de capacitação, né? Formação, o ProLEI, que vai chegar aí em 2026, que é um programa em parceria com o Estado e Governo Federal. Temos o Pacto Municipal de Alfabetização, porque o que a escola de 1º ao 5º ano tem que cumprir? As crianças, elas têm que ler, no final do 2º ano, elas têm que estar lendo. E aí esse é um desafio. Então, nós precisamos investir cada vez mais nos nossos profissionais para que nós consigamos, né, atender essa meta de colocar as crianças lendo no final do 1º ano, para que a criança não chegue lá no 6º ano com dificuldade de leitura. Né? Então, temos feito um trabalho incessante no investimento na infraestrutura, e também na gestão, uma gestão democrática, sabe? A Valéria, secretária, hoje ela não está presente em Goiânia, mas ela é uma pessoa muito justa, humana e aberta, tem uma longa experiência de educação. Então, nós temos uma secretaria aberta para receber diretores, professores, pais, né? E isso Essa tem parceria escola-família, que é muito importante, né? Tem facilitado o nosso trabalho, graças a Deus, mas sabemos que temos muitos desafios, né? Mas em termos de infraestrutura, né, a gente tem aí 2 quadras, né, que finalizamos, né, que eram obras que estavam aí inacabadas, então estão agora, né, para ser entregues à população nas escolas, no CIMEI Guilherme, né, no Santa Teresa, e na Escola Municipal Pingo de Luz, que é a escola infantil, e temos também uma escola municipal em Correntinho, que estava com uma obra paralisada. Irã, pode falar melhor do que eu, né, Irã? Como é que foi a história dessa obra? A gente aproveita, então, agradecendo mais uma vez a presença do secretário. Vamos falar rapidamente sobre essa integração, antes dele responder. É um tema que gerou muita expectativa aí, foi a questão do transporte para os alunos do Instituto Federal, né? Como que a Prefeitura está tratando essa demanda, secretário? Antes de respondê-la. Então, Jorge, primeiramente, boa tarde. O transporte lá para o Instituto Federal era uma demanda da população muito grande, muito esperada. A gente via, às vezes, a luta da população. A gente até estava com o prefeito Evandro, ele não era uma promessa de campanha, mas nós vimos que era uma necessidade da população. E aí, em parceria com o Instituto Federal, o município disponibilizou o transporte e hoje nós conseguimos atender de forma gratuita os nossos munícipes que estudam lá em São João Evangelista, no Instituto Federal. Perfeito. E tem funcionado muito bem, tá, sabe? O pessoal tá satisfeito com o transporte, está funcionando bem. Está fluindo. Está fluindo.
Que bacana. Respondendo, então, a subsecretária com relação a essa parceria, né, as entregas aí das quadras, ampliações, enfim. É porque a educação e obras e infraestrutura trabalham muito junto, né? Trabalho muito Todas integrado. as secretarias têm que trabalhar juntas, né? Para a gente conseguir um resultado efetivo para o cidadão. Sem dúvida. A Vanete até tinha falado sobre a escola de Correntim, né? Essa escola, essa obra lá, uma escola que foi construída do zero, e ela, quando a gente assumiu a gestão, era uma obra que tinha muitos problemas. Problemas de execução, de projeto, de contrato, de prazo de contrato que já havia extrapolado. E para a gente foi muito desafiador, porque teve que fazer algumas readequações, mas nós chegamos agora, no fim deste ano, com um êxito muito grande. A escola está pronta para ser entregue para a população. Este ano ainda vamos ter aula lá, não é isso, Vanessa? Fevereiro, se Deus quiser, estaremos lá. Uma escola que ficou muito bonita, tem uma quadra, tem uma área muito boa, uma estrutura muito boa. A gente vai conseguir atender com muita qualidade ali os nossos alunos ali no distrito de Correntim. Maravilha. Já que estamos com o senhor, né, outra área que chamou a atenção aí da população foram as obras de infraestrutura, já antecipado aqui, tanto na área urbana quanto nos distritos. Quais são as obras aí de asfaltamento, calçamento, drenagem que marcaram o ano de 2025, secretário? Então, Jorge, primeiramente foi aquela obra ali na Avenida Milton Campos, né, que foi para nós um desafio muito grande, porque a gente está assumindo a gestão, já recebe o município com um problema grave, um problema muito grave, desafiador, porque ele precisava ser executado de forma segura, né, e com uma certa velocidade, porque a gente tinha a principal avenida da cidade interditada a maior parte do tempo, né? Às vezes a gente conseguia colocar o trânsito ali parcialmente na via, mas nós conseguimos executar aquela obra ali, uma obra com muita qualidade, uma obra grande, uma obra aí que vai durar muitos anos, né? A gente conseguiu identificar o que causou o problema, corrigimos o problema veio ali desde a rua Cônego Davino, a gente fez a obra lá também, porque não adianta nada a gente reparar o buraco que foi causado, mas deixar aquilo que estava causando o problema. Exatamente. Então conseguimos fazer essa obra aí que foi muito desafiadora, e aí então nós começamos a executar na cidade várias obras de drenagem. O que nós identificamos? Que a cidade, ela não está preparada para o volume de chuva que recebe, igual nos anos anteriores foi visto, né, toda a população viu e percebeu que vários pontos de alagamento, vários problemas de deslizamento de encosta. Nós tivemos uma obra muito complexa também ali no bairro Amazonas, tivemos que fazer uma drenagem muito grande, teve um deslizamento de terra lá, as casas estavam com risco de desabamento, uma obra muito grande, foi concluída também, já entregue, uma obra que ficou muito boa também. E aí nós começamos a executar as pavimentações das vias. Durante este ano, nós conseguimos pavimentar 44 ruas. 44 ruas. Entre asfalto e também bloquetes. Então, assim, o nosso objetivo com essa pavimentação, primeiro, é garantir ali uma qualidade melhor das vias e também garantir a mobilidade. Esse número, secretário, desculpe interrompê-lo, era a expectativa da gestão ou chegou a superar? Chegou a superar. Chegou a superar. A gente tinha uma expectativa já muito boa, porque se a gente for fazer uma análise dos anos anteriores, os últimos 6 anos anterior à nossa gestão, foram pavimentados, né, com asfalto e bloquetes, 30 ruas em 6 anos. Nós conseguimos já uma marca de 44 ruas nos primeiros 10 meses de gestão. Então, é uma marca muito expressiva, né? Isso mostra para a população o nosso compromisso de trazer para a população aquilo que realmente vai mudar a vida da população, né? Então, essas obras de pavimentação, também várias ruas a gente teve que fazer drenagem. A nossa cidade não é uma cidade que foi preparada para chuva, para volume de água, para uma pavimentação como essa. Então, onde teve que fazer drenagem, onde teve que trocar rede de água, de esgoto, a gente fez para que sejam obras que possam perdurar, que possam atender a população dentro da necessidade da população. Com relação às ações de limpeza de rios em parceria com o meio ambiente, como é que tem sido essa sua avaliação, né, e o objetivo principal dessa integração, pensando no bem-estar de todo o goianense?
Ô Jorge, o que acontece? O que a gente identificou também no início de gestão? Que nós tínhamos muitos ribeirões, os ribeirões, né, daqui que cortam a cidade, sujos demais. E a gente identificou que grande parte dos ribeirões né, dentro do município tinham trechos que tinham 14 anos que não eram limpos. Então a gente começou a fazer uma força-tarefa em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e a gente conseguiu limpar tudo. Tudo. O município inteiro, a parte central da cidade agora que é uma parte mais tranquila, mas também que já vai ser limpa, é porque precisa de uma máquina especial, que ela tem que entrar dentro do rio, por causa das construções, mas no geral foram limpos tudo, o município inteiro, de canto a canto da cidade, foram feitas a limpeza dos ribeirões, com o objetivo de minimizar os problemas com as enchentes, né? Então, assim, esse ano o nosso volume de chuva ele ainda não foi tão alto quanto os anos anteriores, mas nos últimos dias nós tivemos uma chuva muito forte na cidade. Tivemos alguns problemas mais pequenos comparados com os anos anteriores. Pontuais. Exatamente, pontuais, muito, assim, muito específicos e poucos, né? Em comparação com os anos anteriores, vários pontos de alagamento, centro da cidade alagado, a gente não teve. E a gente percebeu que foram essas limpezas que nós fizemos nos ribeirões, dos bueiros, também limpamos todos os bueiros aqui da Avenida Milton Campos, da cidade, limpamos tudo. Essa semana conferimos tudo de novo para ver se havia mais alguma coisa obstruindo e a gente percebeu que surtiu um efeito muito grande. A gente não teve pontos de alagamento na cidade. De que forma essas obras impactam diretamente a qualidade de vida da população, secretário? Ela impacta de uma forma muito direta, porque a população ela deixa de sofrer, né? Se a gente pegar no ano de 2024, a Rua Paulino Coelho, se não me engano, 24 ou 23, em 15 dias ela alagou 2 vezes. Então as pessoas ali perderam tudo, conseguiram recuperar alguma coisa, daí uma semana perderam tudo de novo. Então essas obras de infraestrutura no geral, de pavimentação asfáltica, drenagem, limpeza dos ribeirões, as escolas novas construídas, elas impactam a vida da população de uma forma direta. Porque o que a população espera de uma gestão? Que vão resolver os problemas que ela passa, que ela sofre. E o objetivo da nossa gestão é esse: trazer para a população segurança, tranquilidade, comodidade. É lógico, nós estamos ainda no primeiro ano de gestão. Muita coisa ainda vai ser feita, mas o nosso objetivo é trazer para a população qualidade de vida. E aproveitando essa sua fala, né, já considerando aí essa reta final de 2025, quais são as suas perspectivas, então, para 2026 e o que o goianense pode esperar dessa gestão e da atuação também da sua parte? 2026, mais obras de drenagem que a gente precisa fazer para a gente melhorar mais ainda essa questão das águas pluviais, mais obras de pavimentação das vias. O nosso objetivo é garantir uma cidade bem completa nessa questão da malha viária pavimentada, com conforto, comodidade. E também o nosso objetivo aí também, em relação à cidade em si, é melhorar o visual da cidade, uma revitalização no visual da cidade, principalmente no centro ali, as praças, uma repaginada na cidade para trazer um certo conforto visual. A cidade de Paulo merece, né, secretário? A cidade merece, sim. Nossa população merece também. Subsecretária, suas considerações, caso queira complementar algo. Eu gostaria de dizer o seguinte, como eu disse no início, 2025 foi um ano de conhecer uma realidade e planejar ações futuras para os próximos 3 anos, mas que perdurem, né? Porque temos que trabalhar pensando em algo que fique, né, para o cidadão. Investir em educação é exatamente investir nisso, num futuro, porque o aluno que passa pela escola, que tem uma boa qualidade de alfabetização, a criança que tem uma primeira infância bem vivida, vai ser um adulto equilibrado, vai ser um adulto com um futuro garantido. Então, muitas vezes, o que se oferece dentro de uma creche, dentro de uma escola, é o conforto para os pais, para que eles possam trabalhar sabendo que suas crianças estão num lugar seguro. E, graças a Deus, nós temos uma equipe de profissionais da educação muito comprometida. Esse ano a gente teve a oportunidade de ver nossos professores, a maioria, né, quase todos, 90 e tantos %, tem um curso superior, tem uma especialização e são muito dedicados. Então, as escolas têm feito um trabalho muito bacana. Eu acredito que as famílias acompanham esse trabalho, né? E a gente conta com eles
para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, porque é a base, a educação é a base da sociedade, né? Então, nós temos muitos projetos bacanas para 2026, porque em 2025 a gente trabalhou muito, mas queremos continuar firmes aí. Em 2026 nós vamos implantar o Cislame, que é o sistema de informatização do diário digital, para o professor poder registrar tudo, né? Não ter que ficar fazendo chamada, tudo escrito à mão. Nós vamos ter aí também a implementação da BNCC, da computação, que é lei obrigatória, então nós vamos ter a robótica, o Dia D da robótica no 3º, 4º e 5º ano das escolas do ensino fundamental. Nós também já fizemos um contrato em parceria com a UFMG, que vai começar agora em fevereiro com a plataforma Par Digital. O que é a plataforma Par Digital? É uma plataforma online onde que os professores, todos os professores do município, que são uma média de 250 profissionais, eles terão uma consultoria online 24 horas por dia para receber apoio e tirar dúvidas e trocar informações sobre alfabetização, inclusão, como lidar com essas crianças hoje, neurodivergentes que chegam nas escolas, né? Como eu disse, é um desafio hoje da educação. E, ao mesmo tempo, a plataforma Par Digital ela vai subsidiar esse professor para que ele tenha ali um apoio no sentido geral da alfabetização. Teremos aí também a formação do ProLEI, né? Da educação infantil, a parceria do Cicobi Credicem através da educação financeira, que é a educação cooperativista, que também é importante, né? Que a criança hoje ela tenha essa educação financeira para que chegar adulto, né? Já tenha um preparo aí para lidar com tudo isso, desenvolver o empreendedorismo, a proatividade, várias funções, né? Que eles vão desenvolver aí nesse aprendizado. E também o município a educação já fez o contrato com o Sistema SESI de Educação. O Sistema SESI é uma rede particular de ensino que já funciona em várias cidades de Minas Gerais, não sei se está em outros estados, né? Então, a rede municipal de Goiânia, ela vai trabalhar com o Sistema SESI de ensino, contrato feito já, só capacitar o pessoal e começar já em 2026. Então, é muita coisa que está aí pela frente, né? E a gente conta com o apoio da população, a gente se coloca também sempre de portas abertas para ouvir a população naquilo que ela necessita. Estamos trabalhando pela ampliação das vagas de creche, que, como disse, né, ainda não temos prédio suficiente para atender a todas as crianças, mas começando com o Jardim das Borboletas agora, mas 2026 a gente quer construir mais uma creche, né? Nós até tentamos casas maiores para alugar, para ampliar esse atendimento, mas às vezes o bairro que a gente precisa abrir uma creche, a gente não consegue encontrar esse espaço. Acaba esbarrando na questão da logística, né? Se a gente encontrar espaço em alguns bairros onde não haja creche, né, até a população pode nos ajudar nisso. Passar essa informação, olha, tem uma casa boa no bairro tal que ainda não tem uma creche. Se tiver demanda nesse local, a educação está aberta para poder fazer isso. Né? E a gente conta muito, agradece a todos os outros secretários que a gente trabalha em parceria, agradecemos a confiança, né, do prefeito Evandro, dos pais, dos professores, toda a mídia, né, os meios de comunicação que estão aí sempre nos apoiando e todos os servidores da educação em geral e todos os cidadãos de Goiânia, né? O pessoal das escolas que prepara merenda, o pessoal do transporte escolar, porque ela é uma estrutura gigante. São mais ou menos 500 funcionários na educação. E cada um faz o seu papel, que é importantíssimo, considerando motorista, professor de apoio, monitor de bordo, as cantineiras, né? Todo mundo. E aí a gente agradece, né, o apoio da Secretaria de Transporte, que o transporte escolar também é uma questão muito séria, né? E a gente vai lidando com isso, com todos os desafios no dia a dia, mas se a gente não tiver essa parceria, né, Irã? Sim. A gente não consegue caminhar sozinho. E desejamos a todos que 2026 seja ainda melhor, né? Que nós possamos trabalhar muita luz, sabedoria de Deus. Obrigada. Amém. Desejo também um bom recesso a vocês, né? Porque 2026 promete muito trabalho, muita prosperidade aí, sem dúvida, para o nosso município. Claro, é isso que a população almeja. Obrigada. Agradeço muito a presença de vocês aqui. E assim encerramos o nosso primeiro bloco do podcast especial fim de ano. Em instantes a gente volta aí falando de saúde, esportes e cultura. Então, continue com a gente.
planos residenciais e empresariais, a GHNet oferece internet de qualidade para você e sua família. Assista aos melhores conteúdos em streaming e aproveite nosso atendimento premium pensado especialmente para quem escolhe a GHNet. GHNet, conectando você há mais de 25 anos. O Instituto Fio a Fio trouxe para Guanhães e Capelinha uma inovação que antes parecia distante, que é o transplante capilar. Agora você não precisa mais sair da nossa região para realizar o seu transplante capilar. Nós desenvolvemos nosso método de superdensidade, onde conseguimos um resultado com mais naturalidade e durabilidade. Nossas clínicas contam com uma equipe médica de especialistas preparados para realizar seu sonho com todo o conforto e segurança necessários. Instituto Fio a Fio, o seu hospital do cabelo. Estamos de volta com o nosso podcast especial de fim de ano, segundo e último bloco, agora recebendo aqui os representantes das áreas de saúde, esportes, cultura, para a gente continuar falando a respeito das obras, dos investimentos, enfim, de um 2025 muito movimentado, e agora já contando com a presença do prefeito Evandro Lott. Muito obrigado pela presença. Secretário Renan Ribeiro, secretário de Saúde aqui, José Antônio Ramos, sejam muito bem-vindos a este momento muito importante, né, de fazer uma autoavaliação, um balanço do que foi 2025. Guanhães viveu aí um intenso ano de muita cultura, com eventos que movimentaram a cidade, né, secretário? Conta pra gente quais eventos culturais foram destaques deste 2025. Olá a todos, né? Evandro, Jorge, José Antônio. Foi um ano desafiador, né? Tivemos, acredito que um grande ano em relação à cultura, esporte, principalmente a cultura. Foram vários eventos, grandes eventos, eventos novos que nunca tinham sido feitos antes. Expo Guanhães, um grande evento. O evento Gospel, né, que foi um dia separado do aniversário da cidade, também marcou bastante. E o Festival Cultural também foi o primeiro ano do Festival Cultural também. Então não tem como destacar um só, foram vários grandes eventos de grandes destaques. Prefeito, a importância de resgatar eventos também que, né, fazem parte da cultura, da identidade do nosso povo. Na verdade, a gente fica assim, lisonjeado de ver uma equipe tão firme trabalhando. Eu brinco que é uma equipe de jovens que estão com a vontade aflorada, mas que tem humildade de correr atrás dos mais velhos para perguntar, né, como fazer, que a gente está aqui a cada dia aprendendo, andando, ouvindo a população de forma geral, porque a população é o retrato que a gente quer ouvir. A gente não tem que fazer o que a gente quer, a gente tem que fazer o que o povo precisa e a população quer. A gente é um gestor que está fazendo a qualidade de vida para as pessoas. E só quem está vivendo isso é que pode retornar esse feedback para a gente. Então isso faz com que a gente, a cada dia, aprenda com a população e vá fazendo as melhorias para cada um deles. Perfeito. A celebração dos 150 anos, né, de Guanhães teve um papel muito especial. Como foi planejar um momento tão histórico, secretário? É um desafio, foram 150 anos, né, prefeito? Então a gente não poderia deixar passar de qualquer maneira. Então o que foi planejado foi um mês de comemoração. Foi um ano festivo? Foi um ano festivo. Mas para celebrar a data, né, o mês de outubro, todos os finais de semana, a gente tentou retratar de alguma forma. O primeiro final de semana foi o evento Gospel, né, cristão, que a gente conseguiu separar, que era um pedido, né, desde a época da campanha, o pessoal, os pastores pedindo, e o prefeito conseguiu, né, dividir essa festa, que eu acho que foi um acerto muito grande. No outro final de semana a gente fez o Dia das Crianças, né, a celebração, que também foi uma celebração importante, com a presença de um parque de diversões. As crianças, você vê o brilho no olho das crianças, foi muito, muito bacana. No final de semana seguinte, a gente deu início ao evento
na Rua do Mercado, que é o espaço da gente. Foi uma celebração muito bacana também, com a Rua de Lazer, enfim, a Feira das Mulheres, né, o artesanato. E para fechar o mês de outubro, foram no Parque de Exposição, né, o primeiro grande evento do aniversário da cidade lá no parque, com grandes shows nacional, fechando o mês de comemoração com chave de ouro. Né? E além de difundir e valorizar a cultura, né, a gente também acaba aquecendo a economia. Fala um pouquinho a respeito desse rito perfeito. Eu brinco o seguinte, quando começamos o ano festivo, eu tive a oportunidade de Deus me colocar para gerir o nosso município nos 150 anos da cidade. Meus antepassados que vieram para a fundação da cidade no antigo Candonga, eles tinham conhecimento do ouro subterrâneo e foram fundados a cidade. O meu bisavô foi prefeito e eu tive a oportunidade de celebrar os 150 anos à frente do município. Vim de uma experiência do legislativo e onde a gente tinha um contato direto com a população. E a gente via essa necessidade. Quando eu deparei com esses 150 anos, foi aquele pensamento. E aí Deus encaminhou o Renan para a Secretaria de Esportes e logo depois eu puxei ele para interino da cultura e assim a gente foi desenvolvendo. O primeiro desafio nós fizemos o carnaval, depois nós fizemos o Nando Reis, e aí que é o festival cultural e gastronômico, e que foi um dos primeiros eventos, mas aí a gente vai vendo lá no passado. Foi um evento pequeno, mas um evento caloroso para prestigiar o artista da terra, trazer o MPB, trouxemos um encontro de motociclismo, de carros antigos juntos, então, assim, resgatou a cultura, e aí, nesse meio tempo, a gente viu o feedback da população. O valor que foi gasto, se eu não me engano, na época, 200 mil, e acho que não chegou a isso. E o retorno para a população, vou te dar um exemplo, um dos hotéis pequenos da cidade falou assim, no final de semana eu fiz 13 mil. Então isso gerou imposto, o imposto voltou para o caixa do município, aí foi criado a primeira exposição da cidade, onde juntou a feira do agronegócio com a feira da SIG e a exposição agropecuária para resgatar a cultura, para resgatar o rodeio, e ali teve fomento da economia, foi 27 milhões de negócios feitos na cidade. Quanto de imposto não gerou? Quanto de renda? Os hotéis cheios, restaurantes cheios. E aí o comércio da cidade falou que naquela época, antes de ver o resultado do Natal, o resultado da feira de agronegócios, ela deu um resultado ao comércio maior do que o do Natal, dos últimos anos. Então a gente vê isso, é o aquecimento da economia, a alegria da população, é trazer... e nós trouxemos assim, de forma geral, trouxemos desde a cultura jovem, ao MPB, ao Sérgio Reis, que fez parte da infância de muita gente e fez parte dos nossos pais. Então, assim, foi e ainda resgatou uma cultura popular da nossa região, que era o rodeio. Elevando o nome da cidade, a gente sabe que Minas Gerais, né, tem toda essa popularidade, esse destaque na realização desse universo dos rodeios, né, e poder resgatar isso para uma cidade que é polo, isso é muito significativo, né? E a gente, quando vê isso, logo depois vem o aniversário da cidade, que foi um estouro. O Zezé de Camargo falou, estava eu e o Renan, falou assim, se eu soubesse que ia ser uma estrutura dessa, eu tinha gravado meu DVD aqui. Então, assim, a gente vê a alegria de o dever cumprido. Mas o que eu mais gostei de tudo foi o Dia das Crianças. O Dia das Crianças, ver aquelas crianças brincando. E brincando, meu prefeito, tô gordinho. E aí eu via o calor humano das crianças comigo. Isso fez reacender a chama. É como se fosse um combustível para o trabalho. E aí os meninos nadavam na fonte, ia para os brinquedos. Então, assim, quando você vê o brilho nos olhos das crianças, aquilo, eu falo assim, a retribuição à população, a confiança que eles tiveram na gente. A gestão não é minha,
a gestão não é de secretários, ela é da população, é uma gestão conjunta, é a nossa cidade. E eu vou um pouquinho além, que eu falo o seguinte, se eu torcer contra uma gestão, seja ela qual for, eu estou torcendo contra a minha cidade. Então eu tenho que torcer para que cada vez seja melhor. E que o meu sucessor seja 10 vezes melhor do que eu, porque eu quero minha cidade brilhando. Eu quero que minha cidade seja um exemplo. Eu tenho orgulho de levar o nome da minha cidade a qualquer lugar. Eu amo a minha cidade, eu nasci aqui, eu sou filho da terra, sou da fundação. Maravilha. Antes da gente mudar para o próximo tema, fechar rapidamente aqui com relação ao edital Aldir Blanc, né, que teve um impacto direto aí nos artistas locais. Como é que foi essa execução? Fala um pouquinho a respeito desse recurso e desse incentivo, secretário. Jorge, esse foi um grande desafio que a gente teve. Foi um recurso que estava parado, né, um recurso federal estava parado em conta desde o ano passado. A gestão passada não conseguiu dar continuidade a esse recurso e estava a ponto de voltar para o governo federal. Então, foi um desafio, a gente conseguiu estender o prazo um pouco, a gente não perdeu o recurso, porque além de se a gente perdesse o recurso, não era só desse ano, a gente perderia o recurso para os outros anos. Então, e parece que o planejamento para o ano que vem é muito maior do que veio. Então, se você perde um recurso de um ano, você perde ele para o próximo ano também. Então, a gente correu muito atrás, o Ruderson nos ajudou bastante. Então, foi com a corrida contra o tempo e, graças a Deus, a gente conseguiu distribuir para os fazedores de cultura. Mais de 80 fazedores de cultura foram beneficiados diretamente com esse recurso. Excelente. Da cultura para o esporte, vamos falar a respeito, né, dos novos formatos ao longo do ano. Até para a gente não esquecer, a gente voltou ao passado quando teve o evento dos Kicks, né? Guanhães Geek Festival. Geek Festival. A gente volta ao passado e aí eu lembro que o Jonathan, ele falava assim, a gente tem que fazer isso, que é aquelas... Voltar ao passado, e aí eu brinco, Eduardo, que é o sub de transporte, a gente estava lá jogando fliperama, Mortal Kombat. Então, assim, a gente volta ao passado e a gente vê os pais com as crianças lá. Então, assim, até interrompendo, o esporte não tem o que falar, né? Porque o esporte, eu falo que a equipe da prefeitura, o Renan e a população... Primeiro que ele começou com as escolinhas de futebol nos bairros e agora está indo para os distritos. Então, fora o campeonato municipal, o campeonato de segunda divisão foi muito acirrado. Nós quase apanhamos lá por causa da arbitragem, mas está tudo certo. Está tudo certo. Os destaques, então, com relação ao esporte e suas perspectivas para 2026. É o que o prefeito comentou, eu acho que o maior destaque foi a criação, né, da escolinha de futebol de campo, que é uma demanda de muito tempo. Você ter escolinha de futebol gratuita para atender a população, não só aqui no centro, mas já iniciamos no Correntinho, no Bairral de Pereira, estamos iniciando no Alvorada. A intenção nossa é no próximo ano estar estendendo para os outros distritos também. E você vê as crianças jogando bola, viajando, isso é... E até uma coisa que a gente estava esquecendo, a gente tem que anotar porque senão esquece, né? Olha que sensacional. A abertura do Geng, aí... eu vi entrar a escolinha da PAI, que o Jorge faz um trabalho excepcional, né? Ele ganhou até o título de cidadania honorária pelo carinho com aquelas crianças especiais. E eu acho que é tão gratificante a gente ver aquilo, não, que eu lembro daquela entrada, e aí eu lembro que, assim, Deus no caminho, eu falo que a gente é apenas instrumento usado pela mão de Deus. Ele capacita a gente, no dia que a gente acha que não vai dar conta, Deus fala assim, vai lá que vai dar certo. Então, eu falo que a espiritualidade, a fé em Deus, ela tem gerido os nossos caminhos todos os dias. E aí eu me lembro que foi a primeira vez que as mulheres foram valorizadas, teve campeonato feminino. Olha para você ver, a visão diferenciada. Isso faz as coisas trabalharem de forma diversa, né? Excelente. Uma temporada 2026 que promete, então. Agora a gente sai do esporte para a saúde, né? Cuidar da saúde da população, sem dúvida, é uma das principais responsabilidades do poder público. Em 2025, Guanhães avançou em ações importantes na área
da saúde, levando Sem esquecer atendimento, né? que o Geng foi uma loucura, né? A gente não vai citar nomes, mas houve um e-mail falando que não interessava em ter o Geng em Guanhães. Quando fomos abrir o e-mail e as pessoas falando aí que a gente viu um e-mail da secretaria, alguém mandou, né? Aí a gente teve que correr atrás, porque olha para você ver, a maldade estava trabalhando contra a gente próprio. Mas Deus encaminha, Deus foi lá e mostrou para o Renan, e a gente conseguiu atrás e fez um Geng espetacular. Então, fala assim, cada vez é algo diferente. É o campeonato de handebol, né? Teve também. E para o próximo ano a gente quer mais, né? A gente está lutando aí para trazer a etapa micro-regional do Geng para Guanhães. Então, E uma não coisa que não esquecendo acontece há também, muitos anos. E aí, não esquecendo, a gente não pode deixar de passar. Natal iluminado, foi tanta coisa, chegou no Natal, aquela loucura, aquela correria. O que era a nossa intenção? Eu brinco que o Renan é o seguro, que é o de fazenda, mas tem que ser assim mesmo. Eu brinco que eu gosto de impulsionar, o Renan tem que ter um freiozinho, e o Renan fica no meio de campo nessa área. E aí, vamos fazer o Natal iluminado, eu quero fazer um Natal cada vez melhor. E o Renan tem jeito de fazer com menos. E aí a gente vai, e você viu que Natal espetacular, desenvolvido por toda a equipe da prefeitura, e aí o custo dele é 174 mil. No passado, nunca se gastou menos de 500, não? Por um Natal iluminado. Então a gente fica olhando. E eu acho que não teve muita diferença. E teve inflação. Fizemos assim. Então a gente vai vendo, cuidar dos recursos públicos para atender todo mundo. Sem dúvida. E ano que vem a gente quer levar, se Deus quiser, o Natal em todos os distritos, né? A intenção é essa. Excelente. E vamos com muita saúde, né, para fazer tudo isso. E agora a gente traz o secretário aqui para a gente entrar nessa questão da saúde, falar a respeito, né, dos desafios, mas também dos principais destaques aí da saúde no município. Secretário, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Quais foram aí os principais avanços da saúde municipal ao longo de 2025? Obrigado, Jorge, pelo espaço. É um prazer estar aqui. A saúde, pessoalmente falando, foi muito desafiador esse ano, né? Foi um momento de conhecer a equipe, uma equipe nova, entender o que estava parado. Muitas políticas estavam paradas, com recursos vencendo. Projeto Miguelim, Filhos de Minas, o Espaço Modular Indígena, credenciamentos que não estavam ativos, né? Fisioterapia e outros. Então, assim, foi um momento para mim, para a equipe, foi um momento de conhecer, entender, para colocar realmente o trem no trilho ali. O Evandro me deu a oportunidade de estar hoje como gestor de saúde. O Evandro sempre ano passado como vereador, muito atuante na área da saúde, prefeito, né, um carro-chefe da campanha da saúde, deixou muito claro para mim a responsabilidade que a gente tem que ter com a saúde, com o município, com os cidadãos de Guanhães. E assim, muitos desses projetos que estavam parados, né, o projeto Miguelim hoje é uma política que fornece óculos para crianças carentes que não têm condições. Então, assim, hoje já tem clientes que já receberam esses óculos. Isso aí estava parado, a gente já colocou em andamento. Filhos de Minas, que é um incentivo para as gestantes que recebem um enxoval, gestantes que não têm condições de arcar com o enxoval. Então, assim, tem essa política, a gente conseguiu colocar em andamento. O Espaço Modular Indígena, que é um posto de saúde voltado para os povos indígenas, né? Estava parado, hoje já está construído lá no Candonga, faltando apenas concluir a parte hidráulica, né? Que é questão de menos de um mês a gente conclui isso. E o objetivo ali na gestão é fazer com que as unidades de saúde hoje façam o básico, coisa que não estava funcionando muito bem, sabe? A equipe está muito empenhada para isso, para, diante do básico, a gente correr, sempre buscar, sempre melhores serviços, porque quanto mais você vai melhorando o serviço, maior vai aumentando a demanda, né? E buscando sempre atender bem a população, com melhores serviços, com melhor atendimento, com melhor acolhimento para a população.
Tá certo. A Carreta da Saúde foi uma das ações mais comentadas aí em termos de iniciativas, né? Que tipos de atendimento foram oferecidos, né? E qual foi o alcance aí dessa iniciativa? A gente falou lá durante o evento a respeito da importância dessa parceria, né? Isso para ali cuidar dessas demandas que estavam aí acumuladas. A Carreta da Saúde foi basicamente na minha entrada ali, o Evandro... Cartão de visita? Buscou ali, junto com o deputado Enes, que é um grande parceiro da gestão, buscou essa carreta para desafogar, né, alguns atendimentos ali que estavam parados, entre eles atendimentos oftalmológicos, cardiológicos, mamografia. Em conjunto a isso, nós acrescentamos outras demandas, né, da saúde, que a gente, sempre quando a gente promove um evento na saúde, a gente tenta abranger de forma que atenda educação à população para a odontologia, aferição de pressão, testes rápidos, né? Então, assim, foi um grande evento que abrangeu muitas pessoas, foram, entre todas as especialidades ali, foram mais de 200 consultas e exames que foram realizados, né? Fila zerada de mamografia. E nós estamos buscando, né, agora tem o governo está disponibilizando uma carreta, lógico, tudo foi pleiteado, ainda não sabe se a gente vai conseguir ou não, mas está disponibilizando porque é um grande programa carreta, né, que é algo itinerante, que vem no objetivo de realmente zerar as filas, mas foi um grande momento ali a Carreta da Saúde para a população. Prefeito, de que forma, né, a gestão, a prefeitura pretende aí manter esses avanços e ampliar os serviços em 2026? Eu falo o seguinte, quando eu ganhei a eleição, a primeira coisa que eu fiz, ao longo dos meus 4 mandatos, eu busquei muito recurso para o município, para a prefeitura e para o hospital, e a gente conseguiu aportar mais de 10 milhões de reais no hospital, para que a gente enfrentasse toda aquela situação, EV Albina, e ali a gente, para que tivesse hemodiálise, a gente tinha que ter o CTI. Então, foi recursos que a gente encaminhou ao município. Mas o mais importante, eu ganhei a eleição antes de tomar posse, e eu, à frente da União de Vereadores do Estado de Minas Gerais, a UVB, na verdade, a União de Vereadores do Brasil, a Seção Minas Gerais, eu estive à presidência e até consegui a sucessão de fazer a chapa campeã agora este ano. E durante esse período de andança dos 4 anos no Estado, eu tive 6 anos à frente da instituição e eu rodei várias regiões do Estado onde eu dei oportunidade para vários deputados. E eu brinco que antigamente eu ia com o Pires, hoje eu saio com a Gamela. E aí eu bati de porta em porta, de gabinete em gabinete, pedindo. E aí, eu volto no 7 de setembro, quando algum dos ex-prefeitos me perguntaram como você está conseguindo dinheiro para fazer tudo isso. E eu respondi, foi a panela que eu fui pedir, uma gamela. Eu fui para Brasília e fui pedir, todos os deputados me deram. Todos os deputados conseguiram recurso para mim. O Euclides já sempre ajudava, de inicial já foi 3,5 milhões para a saúde. E aí eu tive lá também o Enes, que de início, ele já me deu 1.200.000 de carro. Peguei uma frota sucateada, de 156 carros, 40 funcionando. Botamos a frota toda para funcionar e agora ele, através do Marcelo Aro, governo de Minas, que é o Enes Cândido, nós conseguimos 1.200.000 para carro da saúde. Mais os veículos que o Célio Rocha e o Epifânio conseguiram com os deputados. E, além disso, nós tivemos ali, o Enes aportou mais 2,5 milhões para a saúde, mais 3 milhões para a infraestrutura. Então, isso deu com que a gente conseguisse fazer tantas coisas. Então, isso foi o primeiro caminho, foi correr atrás de recursos. É buscar, é pedir, é tomar porta na cara, mas correr atrás e batalhar. Então, esse ano eu já estou preparado, eu já liguei para eles todos e já falei que em fevereiro eu estou lá. Fevereiro eu fico 3, 4 dias em Brasília, de porta em porta. Eu brinco que é o trabalho formiguinha. Pede, chora, reclama, mas consegue dinheiro. Então,
é o agradecimento ao deputado Euclides Petersen e ao Enes Cândido, e essa carreta foi um ganho do Enes. Foi logo no início, tudo tumultuado. Aí ele entrou com a carreta que muitas cirurgias não acontecia por causa dos riscos cirúrgicos. Ele veio, fez risco cirúrgico, fez exames cardiológicos, 40 oftalmos, 75 cardiológicos, 150 exames no total, mais 400 atendimentos de forma geral, que é o que ele falou de exames. A gente zerou muitas filas de exames ambulatoriais, catarata, zeramos a fila de coração, cateterismo, mamografia, catarata. Então, assim, e já estamos fazendo várias cirurgias. E o que é o feedback disso? As pessoas mandam mensagem no meu celular: obrigado, porque tinha tantos anos que meu exame estava parado, tinha tantos anos que minha cirurgia estava parada e está saindo. Obrigado por estar fazendo. Isso é o mínimo que a gente podia fazer. Só que isso é desburocratizar e resolver. Mas porque estava parado, a gente não sabe. A gente sabe que a gente tem que pensar daqui para frente. Isso é que a gente tem que fazer. É trabalhar cada vez mais na saúde para a gente resolver os problemas das Antônio. Isso mesmo. Os desafios são muitos, mas as suas perspectivas aí, né, para 2026, eu sei que tem muito trabalho, muita coisa sendo ajustada. Sua mensagem, então, para os goianenses, essa expectativa. Bom, os desafios são muitos, a saúde é uma torneira aberta, não tem fim. Mas, assim, conseguimos já estruturar muitas coisas, fazer acertos internos ali dentro do processos regulatórios, né? Já estamos informatizando a saúde, que é algo importante, né? Então, assim, já está dentro da regulação do município, que muitas pessoas não sabem o que é regulação, mas é o coração da saúde. Tudo passa por eles. Já estamos informatizando, então isso vai trazer agilidade, vai desburocratizar, vai evitar a questão de impressão de papelzinho para lá, para cá e perder isso. Então, assim, garante uma informação para o paciente, uma transparência. Então, assim, temos a programação dessa informatização, temos a programação de melhorar a produção dos atendimentos, né? No caso aí do nosso centro de especialidades, nós já estamos fechando aí um processo de credenciamento onde os especialistas vão atender de forma por produção, o que a gente acredita que isso vai ser um ganho enorme para a população, né? Porque buscando meios que a iniciativa privada mostra que funciona realmente, trabalhar por produção. A gente acredita que vai melhorar muito para a população. As unidades de saúde revendo os fluxos, colocando em prática o que realmente o SUS prioriza, né, no atendimento da gestante, no atendimento do diabético, para que realmente a população possa sentir e possa ter o acesso a uma saúde de melhor qualidade. Excelente, já estamos caminhando, né, para o final do nosso episódio especial aqui. Prefeito, ao olhar para 2025, qual a avaliação que o senhor faz, né, sobre esse balanço geral e o trabalho desenvolvido pela gestão municipal? Vou fazer uma release bem rápida para não concluir na saúde aí. O que acontece? O Zé Antônio tinha esquecido, se eu não me engano, em fevereiro ou março, se Deus quiser, não vai ter exame de papel mais não. O nosso enfermeiro do PSF, que já está sendo trabalhado para isso, ele vai encaminhar aquele pedido ele vai marcar o exame na internet. Então, ele vai ser de forma online. E aí, vai evitar aquela perca de exame, perca de papel, e a gente vai ter uma fila que não vai ter como burlar, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque a gente tem que trabalhar cada vez mais para atender a população e atender com qualidade a todo mundo. E a saúde, qual que é a nossa intenção? Já zerou fila quase que zerada a fila de ressonância magnética, fez o credenciamento. Então, são várias especialidades que a gente está credenciando e vai fazer de forma geral. E é uma forma de folgar o recurso próprio e atender cada vez mais a população. Então,
quando a gente fala em fazer essas parcerias, é para resolver o problema. A gente já está planejando a UPA, para a gente ir a UPA tipo 1, já vamos correr atrás, já estamos pleiteando. É o aeroporto que a gente colocou lá para poder liberar, porque ele não só para infraestrutura de forma geral, para entrega, para locomoção, mas ele também serve para o pouso de emergência, que é trazer as pessoas que precisam de ser levadas via transporte aéreo. Então, uma pista que não estava homologada estava pelo Propag para ser leiloado pelo governo federal. O Enes Cândido, com intercessão do Marcelo Aro, conseguiram tirar do Propag e já está o projeto de lei na Câmara dos Deputados para devolver esse aeroporto para a cidade, para a gente regularizar ele e voltar a ser um ponto de uso, para que não só da mobilidade, mas também de forma geral, para a saúde, para emprego e renda. Hoje nós somos Sudene, e Sudene você gera geração de emprego, nós temos mineradora, então hoje numa vida corrida, grande parte dessas pessoas vem de avião, e nós não temos uma pista homologada. No aniversário de cidade, várias das pessoas, algumas pessoas que a gente queria, até cantor gospel, não quis vir à cidade porque ele não anda mais de 150 km de carro. Então é progresso. Hoje, grande parte das transferências de entrega de material que é comprado no e-commerce, que é na internet, é feito pelo via aérea. E em comum acordo, eles parte vem de tripulante e parte vem de mercadoria. Então, assim, além disso, a gente quer ampliar cada vez mais a cultura da nossa cidade, a saúde, para a gente, quem sabe, eu acredito que dentro de no máximo 5 meses, se brincar menos, a gente vai ter a inauguração da nova maternidade na ala do hospital. Então, assim, que foi um trabalho da Albina e do Thales. E aí eu volto a fazer um balanço geral. E eu fui questionado durante a campanha nos debates, que foram feitas 30 ruas em 6 anos. Nós fizemos 43 em 10 meses. E por que eu estou dizendo isso? Às vezes alguém me critica e fala assim, por que você está fazendo tudo agora? Porque se eu deixar para fazer no período eleitoral, eu estou fazendo politicagem. Eu não quero isso. Eu quero fazer política, que é a política pela arte do bem, de fazer o melhor para a minha população. É qualidade de vida. Quem faz no período eleitoral é quem não pensa na cidade. Eu nasci aqui, eu gosto da minha cidade, então eu quero esse ano fazer o que eu puder, ano que vem fazer mais, o outro ano melhor ainda, e no final, muito melhor. Então eu quero fazer durante os 4 anos que eu estiver à frente do município. Então, e aí o balanço que a gente deixa, os principais problemas, a Avenida Milton Campos. Foi feito no passado com a tecnologia da época, e aí corroeu. E para a época era o mais avançado, hoje nós fizemos também o mais avançado. E quando eu fui fazer, eu procurei o Oswaldo, procurei os ex-prefeitos que passaram por aquilo, e aí eles me deram sugestões. Foi quando eu coloquei a Duela, eu queria fazer com os PAD, mas ali como o fluxo de maquinário pesado comprime, aí colocamos a Duela, por causa que através do tubo tem que ser baixo, e a gente colocou uma tecnologia que eu acredito que só Deus que pode fazer aquilo atrapalhar, porque aquilo ali vai ser por uma eternidade. A gente está fazendo a ponte do Sítio Alegre, que nós demoramos para fazer, mas fazemos bem feito. Nós estamos fazendo uma ponte concreta para durar. A gente está fazendo as coisas que não é temporário. Tudo que tem sido desenvolvido e pensado para o futuro, para a gente não ter que mexer. A gente, aquele morro lá do Amazonas que quase derrubou várias casas, pessoas interditadas, foram para o aluguel social. Ontem eu tive um orgulho de chegar lá e ver, porque o Amazonas não tinha nem escoamento de água. Nós fizemos grande parte do escoamento de água com os tubulões que desceu e que hoje nós resolvemos um problema da cratera de anos. Então, são exemplos que a gente pega para a vida
foi resolvido o problema, não paliativo. E aí, quando a gente vê, igual eu falei, 43 ruas que foram pavimentadas entre bloquete e asfalto, Nações, Santa Teresa, lá no Vermelho, então foram vários locais que foram feitos. Isso hoje é o sinônimo de dever estar sendo cumprido. Orgulho de dever sendo cumprido. Isso é uma honra da gente conseguir retribuir a confiança da população. E quando a gente sai nas ruas, que a gente recebe o carinho das pessoas e o afeto das pessoas e a confiança das pessoas, isso vira combustível para a gente trabalhar cada vez mais. A gente vê aí, 3 escolas sendo reformadas, quadras sendo feitas, uma escola vai ser inaugurada, mais 120 vagas em outra escola sendo construída. Então, é o que foi falado hoje. Nós temos uma capacidade de 800 vagas de creche. A gente já está aumentando nesse ano 120. No início do ano, a gente já vai ter em torno de os alunos chegarem na escola. Não, os alunos vão ter 120 vagas a mais de creche, só em uma creche. Então, a gente pensa a expansão, porque a cidade ela vai crescer, vai aumentar o número de trabalhador, e para o pai e a mãe trabalhar, ele precisa da creche. A gente quer que o aluno, no início do ano, que é da escola fundamental, ele entre com o material escolar, uniforme, tênis, feito pela prefeitura. É o dinheiro do povo sendo retribuído para ele. A gente quer que a população seja abraçada. E isso é expandir. E quando a gente gasta com educação, a gente está gastando com o nosso futuro. E não esquecendo também que a gente forneceu o que ninguém fez. A gente forneceu o ônibus para levar os alunos para São João Evangelista, que é o Instituto Federal. A gente conseguiu vagas nas instituições privadas. A gente colocou na rede pública do município, através do SESI, a gente quer um sistema de ensino que o mesmo que o aluno tenha na escola particular, o aluno vai ter na escola pública. A gente quer pensar Guanhães como grande, Guanhães para o futuro. E Até porque, desculpa interromper, nós estamos falando de uma cidade polo, referência, né, em crescimento aí muito expressivo, e os problemas, obviamente, vão acontecendo e tem essa resolução Nós imediata. pegamos um ENG que só tinha a placa de inauguração, que nada tinha sido feito. Telhas remanufaturadas, água dentro das salas, uma verdadeira desorganização. Que os diretores notificaram a prefeitura que a UENG ia embora, se não resolvesse. Nós, em tempo recorde, adiamos uma semana e botamos uma força-tarefa lá dentro. Tinha milharal lá dentro, tinha um tanto de lixo colocado lá dentro. Nós limpamos aquilo tudo, reformamos ali com recurso próprio, aumentamos as salas, colocamos o ônibus para levar os alunos, melhoramos a estrutura, limpamos o fundo e vamos ampliar mais 4 salas para o início do ano. Porque é custo do município, é recurso próprio. É pensando na educação básica, mas a gente pensando na educação sequencial, que lá temos engenharia civil e direito. E a gente quer conseguir que ele vire um campus e faça a expansão para mais cursos da universidade. A gente pensa Guanhães grande. Eu falo que a gente tem a oportunidade, todos os secretários, a gente tem a oportunidade de 2 coisas. A gente pode deixar uma marca pelo que fez de bom e uma marca pelo que não foi feito. Então, a minha escolha é fazer o que for de bom. E eu acredito que todos os secretários pensam da mesma forma, porque eu repito uma fala que não me esqueço. Eu nasci nu e quando eu morrer eu não vou levar nada. O que eu vou levar as boas ações que eu deixei nessa terra. Então, isso que a gente faz hoje é fazer o melhor para a gente deixar uma marca dos nossos filhos, falar assim, eu vou ser lembrado por aquilo que meu pai fez. Aquilo foi um dedo do meu pai.
aquilo foi algo que fulano de tal fez. É um legado de coisas boas que a gente deixa para a cidade. E o nosso time está tão entrosado, eu brinco que eu estou lá na capitania do time, é o capitão, mas a turma está jogando um bolão, porque o que acontece? Ali também de olho na braçadeira. Não, e o mais interessante porque é o seguinte, eles estão entrosados, um cai, o outro vai lá e dá o braço, levanta, a gente briga entre a gente, mas a gente debate, né? Não é briga, a gente debate, e porque está todo mundo com os nervos aflorados para fazer o melhor, cada um quer mostrar que a sua secretaria é o melhor, e aí quando você fala em educação, a gente tem que lembrar da agricultura. A agricultura, nos últimos anos, nos fizeram mais de 260 horas para o produtor. Esse ano nós já batemos um recorde de quase 900 horas de atendimento ao pequeno produtor. Estamos abrindo a oportunidade de fazer a cooperativa para ensinar esse pequeno produtor a vender no mercado municipal, para vender na merenda escolar. Então a gente pensa desde o agro. Eu falo que Juscelino, ele criou as 5 metas. Ele foi na agricultura, na geração de energia, na saúde, na educação, e o pensamento na industrialização para fazer a pré-produção. Nós temos a matéria-prima, que é o minério. Então, agora, é estruturar para a gente trazer empresa, mas para trazer empresa a gente tem que melhorar a educação, melhorar a nossa saúde, para a cidade crescer de forma organizada e não deixar que o ouro do minério que está aqui ele seja só extração. Pelo contrário, ele vai ser extraído o minério, mas ele vai deixar para o nosso município algo de bom também. É a extração organizada. Ok. Prefeito, muitíssimo obrigado pela presença, senhores secretários também, aqui o nosso agradecimento, esse momento, esse balanço importante, né, de autorreflexão também, para que a comunidade de Guanhães possa ter conhecimento, não só do que foi realizado, mas também daquilo que está por vir. Então, nós desejamos muito sucesso à gestão e fechando aqui o nosso podcast especial de fim de ano, desejando a vocês também, aos senhores, um feliz ano novo e que 2026 seja de muito trabalho, de muita prosperidade, de muitas conquistas para a população de Guanhães. Eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês da TV Guanhães, o agradecimento a todos os funcionários do município, aos efetivos, aos contratados, aos colaboradores que trabalharam incansavelmente durante este ano, aos nossos secretários, subsecretários que tiveram presente junto com a gente todo o tempo, e a população que confiou na gente, toda a equipe técnica de publicidade, a toda a equipe do município pelo empenho, pelo carinho e por acreditar no nosso mandato. E a minha gratidão especial à população que acreditou na gente, fica aqui o meu abraço de gratidão e um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações, de paz, de amor, de fé e de caridade e de prosperidade para Guanhães e para a nossa região, para a nossa cidade. E para o nosso povo é aquele jargão que a gente não esquece, a gente mexe com o ser humano, a gente mexe com gente, é amar e cuidar das pessoas. Seja 1000 pessoas, mas seja uma pessoa, ela também importa. Para a gente é isso que é importante, é o calor humano, é estar perto das pessoas, e isso fica a minha gratidão e um 2026 repleto de realizações para todos nós. Assim chegamos ao final do nosso podcast especial de fim de ano. Este foi um balanço importante das ações realizadas pela Prefeitura de Guanhães em 2025, além de um panorama claro do que está sendo planejado para 2026. Agradecemos a presença dos nossos convidados e principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Este conteúdo fica disponível para que mais pessoas possam conhecer de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido no município. E você também pode participar, deixando os comentários, sugestões e demandas para que a gestão municipal tenha conhecimento e possa atendê-las. Siga os canais oficiais da TV Guanhães e esteja sempre muito bem informado. Obrigado pelo carinho da sua companhia e até o próximo episódio.
Planos residenciais e empresariais, a GHNet oferece internet de qualidade para você e sua família. Assista aos melhores conteúdos em streaming e aproveite nosso atendimento premium pensado especialmente para quem escolhe a GHNet. GHNet, conectando você há mais de 25 anos. O Instituto Fio a Fio trouxe para Guanhães e Capelinha uma inovação que antes parecia distante, que é o transplante capilar. Agora você não precisa mais sair da nossa região para realizar o seu transplante capilar. Nós desenvolvemos nosso método de superdensidade, onde conseguimos um resultado com mais naturalidade e durabilidade. Nossas clínicas contam com uma equipe médica de especialistas preparados para realizar seu sonho com todo o conforto e segurança necessários. Instituto Fio a Fio, o seu hospital do cabelo.